Boa noite. Tá tudo certo o som? Tá dando para todo mundo escutar? Obrigada, Gi. Muito obrigada. Boa noite para a Érica, para a Joana Dark, para a Adriana, para a Ione. Vocês estão me escutando? Tá tudo certo? O som? Boa noite, Beatriz, Valtenci. As pessoas estão chegando. Os amigos vão entrando. Que bom, tá dando para escutar direito, né? A gente está ajeitando aqui, se habituando. O som está ótimo, ótimo, excelente, excelente. Excelente, então boa noite para todo mundo que está aí. Boa noite para o Lar Valmeca. Acho que uma das coisas que a gente tem aprendido nesses tempos é que a nossa casa espírita não é mesmo paredes, né? Porque nós estamos conseguindo viver as atividades que a gente tem a necessidade, conectando o nosso pensamento, né? Uma experiência bem interessante de que realmente o vínculo que nos une é um vínculo espiritual de trabalho, né? Tem sido uma boa experiência essa. Me sinto mesmo entrando no Lar Valmeca, embora estamos conectados só pela internet, mas eu me sinto assim, entrando no Lar Valmeca. Na casinha do fundo da tia Sinica, aquele jardim, como se a gente estivesse entrando. Lembra essas casinhas aí que foi o Neco, né, um amigo nosso que pintou esse telão de trás, essas casinhas lembram um pouco Registro, alguns lugares, né? Aquelas montanhas verdes atrás, bastante mata. Que ambientação bonita a de vocês, né? Muito bonita. Me vem sempre à mente a ida para Registro, né? Que a gente, aquelas serras, aquelas árvores. Só está sendo um pouquinho mais rapidinho que o 9 de julho. Bem mais rapidinho ir via internet. Bom, amigos, boa noite, muito feliz de estar tendo essa oportunidade de um evangelho no Lar Valmeca. Preparar os evangelhos sempre é uma oportunidade muito valiosa e é uma alegria estar com vocês, viu, amigos? Uma alegria muito grande. Já deu 7 horas, não vou então postergar, vamos fazer nossa prece. Querido e amado Mestre Jesus, é com imensa alegria que nos encontramos juntos, pedindo o vosso amparo para todos nós. A vossa inspiração, Mestre, para que consigamos alcançar a sintonia com os espíritos luminosos que estão presentes nesse instante no orbe terrestre, auxiliando a todos nós, auxiliando tantas transições de espíritos para o plano espiritual, amparando encarnados, enfim. Quantos e quantos grupos de espíritos a serviço de Jesus estão próximos de nós nesse instante. Os mentores espirituais das nossas casas espíritas, nos amparando, transformando nesse instante os nossos lares
em partes dessa casa espírita efetivamente. Muito obrigada, irmãos amados. É com toda a humildade de nossa alma que pedimos vosso amparo, vossa inspiração, para que possamos ter um momento de evangelho simples, mas que liberte nosso pensamento, que fortaleça o nosso espírito, que expanda o nosso sentimento em alegrias do bem. Muito obrigada, Jesus, e muito obrigada, Eurípedes, que é o padrinho dos nossos reencontros nessa existência. Muito obrigada mesmo. Que assim seja, graças a Deus. Bom, amigos, a lição que nós vamos trabalhar hoje, né, é do Evangelho, capítulo 17, Sede Perfeitos, o item 7, o dever. É uma mensagem de Lázaro. Primeiramente, nas minhas reflexões, eu fiquei pensando por que no capítulo Sede Perfeitos, o meio do capítulo é o dever. Ele começa com a questão que Jesus coloca, né? Quando ele vai falar de sede perfeitos, ele fala do amar aos vossos inimigos, os caracteres da perfeição. Então, esse seria um primeiro item, né, de se buscar. Depois o Kardec coloca o homem de bem, onde ele elenca as características, né, que constituem um homem de bem. E aí ele completa com os bons espíritas que haveriam de estar se esforçando para construir todas essas características, né? E aí ele vem com a parábola do semeador. E depois da parábola do semeador, ele vem com um capítulo, com a mensagem, ele entra com a instrução dos espíritos, e a primeira que ele escolhe é o dever. Então, eu achei bastante significativo isso, que a compreensão do dever é um passo fundamental para essa perfeição. É um primeiro passo que eu preciso dar em direção a essa perfeição. E é interessante que esse mesmo espírito que traz essa mensagem, o dever, é ele que traz também aquela mensagem conhecida da lei de amor, onde ele coloca que o amor, ele coloca que no início nós somos instintos, depois nós somos sensações, das sensações começam a se desenvolver os sentimentos, e o requinte do sentimento é o amor. São duas mensagens muito importantes, muito lúcidas, que estão desse espírito no Evangelho, segundo o Espiritismo. E as duas mensagens foram trazidas em Paris, provavelmente na Sociedade Espírita Parisiense. Eu não tenho informações, nem consegui encontrar, se esse Lázaro é o Lázaro bíblico, do Novo Testamento, aquele que ele ressuscitou. Mas, de qualquer forma, é claramente um espírito com muita lucidez. Então, nós vamos ler um pouco da mensagem, e eu gostaria de ler e ir conversando, tá bem? Então, Lázaro começa. O dever é a obrigação moral, primeiro para consigo mesmo, e depois para com os outros. O dever é a lei da vida. Encontramo-lo nos mínimos detalhes, como nos atos mais elevados. Quero falar somente do dever moral, e não do que se refere às profissões. Bom, gostaria de trabalhar esse primeiro parágrafo. Primeiro, quando ele coloca que o dever é obrigação moral, primeiro para consigo mesmo, depois para com os outros. A lei da vida, se encontra nos mínimos detalhes, como nos atos mais elevados. E que ele vai falar do dever moral, e não do que se refere às profissões. Porque todas as profissões, elas têm os seus deveres. As profissões,
Num planejamento reencarnatório, é um item que define qual a rotina que você terá naquela encarnação. Ela define o uso do seu tempo. E o uso do seu tempo por 10, 20, 30, 40 anos, com uma determinada rotina, ele vai incorporar uma memória em você. Essa escolha, ela pode ter sido pautada ou em talentos, recursos já adquiridos, e você pode ter uma missão. Então, vamos dar um exemplo. Dr. Bezerra de Menezes, o médico dos pobres. Provavelmente, Dr. Bezerra de Menezes, a profissão que ele escolheu estava ligado diretamente a conhecimentos que ele tinha, provavelmente, na área da medicina, mas ao grande desejo, a habilidade, a capacidade, o amor, a vontade de curar, de aplacar as dores humanas. Então, a profissão, ela expande como uma missão. Agora, eu posso ter uma profissão que ela introduz uma rotina no meu espírito, a qual eu não sou tão habituada. Eu estou iniciando a construção de uma memória. Mas todas as profissões terão seus deveres, e bem cumprindo esses deveres, eu terei introjetado uma rotina, será aquisição minha. Então, quando eu for me aposentar, eu terei tido X anos de experiência com aquela rotina. Então, vamos supor, se eu sou uma professora, eu tenho uma rotina que é diferente se eu sou um engenheiro, que é diferente da rotina se eu sou um médico, e é diferente da rotina se eu sou uma dona de casa. Nenhuma dessas questões são maiores ou menores. Elas são rotinas, elas vão te dar horários, responsabilidades, hábitos. Isso tudo vai estar diretamente relacionado à necessidade do seu espírito, no planejamento reencarnatório. Então, ele não quer se rever, ele não vai fazer referência a esse dever, porque esse dever é um dever básico. O aluno que vai para a escola e, ao invés de estudar, conversa e cola na prova, ele não cumpre o seu dever básico. E não é porque ele não cumpriu o dever, ele é mau. Não, ele perdeu uma oportunidade. Ele perdeu uma oportunidade de introjetar uma memória nele. Porque o espírito que cumpre o seu dever, ele realiza o que tem que realizar. Ao realizar, ele ganha essa experiência. O espírito um aluno que não vai para a escola e não estuda e só conversa, ele não ganha a experiência que o estudo poderia trazer para ele. Então, é bem simples assim. Se eu vou para o meu trabalho e eu sonego os meus esforços, eu não cumpro o meu dever, a maior punição é essa. Eu perdi aquela oportunidade. Aquela oportunidade estava me sendo concedida. Ela não me será concedida sempre. O aluno não terá sempre aquela classe, aquele professor aberto para que ele possa aprender o que ele quiser. Ele terá aquela oportunidade durante um certo tempo. Mesmo um professor. Ele não vai dar aula indefinidamente para um mesmo aluno. Ele tem um período, é uma oportunidade. Todo espírito que não cumpre o seu dever, a maior punição é que ele perdeu uma oportunidade. Se eu sou um engenheiro e eu não cumpro o meu papel, eu perdi uma oportunidade, porque aquela porta não me estará sempre aberta. Eu não serei sempre engenheiro, nem nessa encarnação, não serei sempre professora, nem nessa encarnação, e ao retornar ao plano espiritual, o próprio André Luiz disse que teve que reaprender. Não pôde chegar lá como médico, como ele saiu daqui. Então, são oportunidades. Aquele que cumpre o seu dever, lucra, porque ele aproveitou a oportunidade.
ok? Mas não é desse dever que ele quer falar. Ele quer falar do dever moral, o Lázaro. Aí ele diz, na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se encontra em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Aí queria também retomar o valor do dever. Lembra que esse mesmo espírito fez aquela mensagem da lei do amor, e que disse que os degraus da evolução seriam o instinto, a sensação, o sentimento e o amor. E aí ele diz o seguinte, que é muito difícil cumprir o dever na ordem dos sentimentos, porque eles estão em antagonismo com as nossas paixões. É muito importante que eu utilize a razão para cumprir o meu dever perante os meus sentimentos. Para que haja evolução. Então, há uma grande quantidade de coisas que eu ainda não faço por natureza espontânea. Às vezes o amor não é uma expansão minha natural, ou a disciplina, ou a ordem, ou a fé, o respeito, a coragem, a bondade, a humildade, a misericórdia. Eu, às vezes, não tenho essas conquistas ainda. Então, não consigo agir espontaneamente dessa forma, porque não tenho essas conquistas. Pode me incomodar alguém me chamar para ajudar, alguém me tirar daquilo que eu estou querendo fazer e eu ter que me doar a essa pessoa. Podem ser situações que não sejam naturais ainda para mim. Mas se eu sou um espírita cristão, e eu tenho conhecimento da verdade, ainda não é natural meu, mas eu devo fazer o que é certo, por dever. Eu devo lançar mão do dever, utilizar a minha razão, que se eu não fizer aquilo, vai ser pior para mim. Eu ainda não tenho vontade de ajudar aquela pessoa. Eu ainda estou incomodada com tudo que ela me fez. Mas, se eu aceitar o dever da misericórdia, o dever da solidariedade que eu tenho para com aquela pessoa, eu estarei fazendo a coisa certa. Porque os sentimentos irão borbulhar dentro de mim. E muitas vezes eu terei indignações, cansaço, depressão, tristeza perante inúmeras situações e alguns relacionamentos. Porque ainda não é uma expansão natural, talvez, as virtudes evangélicas no meu espírito. Mas que eu haja da maneira certa, por dever. Que eu busque no campo do sentimento ajustar qual é mesmo o sentimento que seria meu dever estar perante aquele espírito. Eu estou sentindo mágoa, eu estou sentindo raiva, eu estou sentindo medo, mas perante a estrutura do meu planejamento reencarnatório, qual seria o meu dever perante esse espírito? Então, o dever, ele é um esforço, muitas vezes. Se ainda não é natural meu a expansão daquele sentimento nobre. Mas vamos ver o que ele continua falando. Suas vitórias não têm testemunhas, e suas derrotas não sofrem repressão. Então, nessa luta, se eu cumprir o dever de perdoar ou não, ninguém vai saber. Eu é que sei. Cada vez que eu não perdoo,
que eu não cumpro o dever de perdoar, eu caio no abismo da mágoa. Às vezes que eu caí na mágoa e às vezes que eu permaneci no perdão, isso ninguém sabe. Isso é uma questão de fórum íntimo. Então, as vitórias que eu tive e as derrotas que eu tive no campo do sentimento, elas ocorrem sem plateia. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre arbítrio. O aguilhão da consciência, esse guardião da probidade interior, o adverte e sustenta. Mas ele se mostra frequentemente impotente diante dos sofismas da paixão. Então, esse dever, essas escolhas diárias que nós fazemos no campo dos sentimentos, perante os nossos relacionamentos, elas são diárias, são constantes. Elas permanecem entregues ao nosso livre-arbítrio. Então, nós vamos escolher o tempo inteiro se eu perdoo ou não perdoo, se eu sou fiel ou se eu não sou fiel, se eu tenho coragem ou se eu recuo. Eu vou estar escolhendo a cada instante. Mas eu não estou escolhendo sozinho. Eu tenho a consciência. A consciência, se eu passar pela minha consciência todas essas minhas escolhas, porque é a consciência que te fala. Você deve fazer isso. Você não deve fazer isso. Você deve fazer isto e não fazer aquilo. É a consciência que te dá a retidão do dever. Se eu passar todas as minhas escolhas internas pela consciência, eu vou fazer sempre escolhas no dever. Agora, ele diz que muitas vezes a consciência não consegue agir por conta dos sofismas da paixão, ou aquela argumentação interna dos desejos que eu trago, às vezes inconfessáveis, ou medos, ou tantas outras dificuldades que argumentam e eu não consigo escolher pelo dever. O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem. Mas como precisar esse dever? Onde ele começa? Onde acaba? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo, e termina no limite que não desejaríeis ver transposto em relação a vós mesmos. O dever, ele está diretamente relacionado com o meu relacionamento com o meu irmão. Quanto mais eu tenho claro qual é o meu compromisso com o meu irmão, mais limpo fica o meu dever, a relação do meu dever para com ele. Nós, cada um de nós, ao retornar aqui para a Terra, nós definimos inúmeros relacionamentos. Estão vendo? Voltou? Voltou, gente? Bom, vou continuar. Porque para mim caiu aqui, mas agora voltou. Então, ao retornar para a Terra, nós definimos muitos relacionamentos. Haviam muitos espíritos aos quais nós sinalizaríamos, ao nos erguermos nos nossos deveres. Esses espíritos iriam nos assistir,
nós iríamos atrair uma pleiade de espíritos que iria nos observar. E eles iriam nos observar em que sentido? Iriam nos observar mediante o nosso cumprimento dos nossos deveres. Cada vez que eu, que tenho essa plateia me assistindo, e a plateia não é a do palco, é uma plateia de espíritos que está assistindo o meu desempenho na encarnação. Eu atraí, eu defini que esses espíritos iriam me observar. Cada vez que eu permaneço no meu compromisso, que eu cumpro o dever de permanecer no meu compromisso, eu permaneço sinalizando esses espíritos. Quando eu abdico desse compromisso, não quero essa responsabilidade, não quero sinalizar, não quero. Eu abandono um compromisso. E um compromisso abandonado é que nem uma árvore arrancada, ela não volta mais. Eu poderei plantar outras árvores, mas aquela árvore era uma oportunidade que eu estava tendo. Todo compromisso, ele tem um tempo e um espaço para ser realizado. É uma oportunidade que me é oferecida. E se eu tenho o dever de não invadir o espaço do meu irmão, macular esse espaço com erro, eu também trago o dever de ser omisso perante aos espíritos com os quais eu me comprometi a sinalizar. Porque também isso é uma grande perda de oportunidade. Lembra do aluno na escola que eu comentei da rotina material? Se eu não vou para a escola e não estudo, não realizo os meus estudos como eu deveria realizar, eu perdi aquela oportunidade. É igual. Se eu tenho um compromisso com um irmão, com 10 irmãos, com 60 irmãos, com 1000 irmãos, eu vou ter aquele compromisso por um tempo. O grupo familiar é um compromisso por um tempo. Minha mãe, meu pai, meu marido, minha esposa, meu filho, minha filha, eles não me pertencem. Eles, na verdade, são meus irmãos. Então, até esse papel que nós estamos desempenhando, ele vai durar um tempo. É um compromisso que tem tempo e espaço para se realizar. Você está preenchendo esse tempo e esse espaço na vida de alguns espíritos. O lar é um campo do planejamento reencarnatório. Mas o compromisso, ele se expande. O compromisso de um espírito espírita cristão, um compromisso como o nosso, que foi tão amparado pela evangelização de espíritos, ele, às vezes, inclui muitos espíritos. Nós vamos receber muito amparo, mas iríamos aproveitar e estar diante de muitos espíritos que iriam nos observar, que iriam nos testar. É uma oportunidade. O abandono do compromisso, ele é uma perda de oportunidade. E, na verdade, não há nenhuma dor maior quando o espírito volta para o plano espiritual do que a perda da oportunidade. Porque, no fundo, a encarnação inteira, elas só são oportunidades. E quem vai me ajudar a aproveitar essas oportunidades? O dever. Se eu abandonar determinada situação, quanto eu vou afetar aquele meu irmão? Se eu desistir de determinado relacionamento, enquanto eu vou prejudicar aquele meu irmão? Eu preciso, porque às vezes eu posso imaginar que o problema seja só quando eu invado esse espaço, com agressividade ou...
Não, mas muitas vezes, quando eu sou indiferente ao meu papel perante a um grupo de espíritos, eu já começo a ameaçar o planejamento reencarnatório daqueles espíritos. Por exemplo, se eu sou uma evangelizadora de espíritos, eu me comprometi com um pool de espíritos. Um evangelizador de espíritos se compromete com grupos. E eu desisto desse compromisso. Eu vou me responsabilizar, porque no planejamento reencarnatório daqueles espíritos, eu estava presente. Eu tinha um papel de sinalização, um papel de exemplo sobre determinado sentido. É até duro de falar isso, mas é verdade. É um papel de ser um exemplo sobre determinado sentido, sobre determinado aspecto, sobre um aspecto que eu já sou capaz de exemplificar. Porque o planejamento reencarnatório ele é largamente estudado. Então, o dever, ele que vai me dar força para que eu não ameace o planejamento reencarnatório de ninguém, com a minha ação ou com a minha omissão. Deus criou todos os homens iguais para a dor. Pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem todos pelos mesmos motivos, a fim de que cada um pese judiciosamente o mal que pode fazer. Não existe o mesmo critério para o bem, que é infinitamente mais variado nas suas expressões. Eu acho isso tão bonito. Eu acho muito bonito, porque o bem ele é muito criativo, ele é muito inusitado. A gente pode fazer ele de tantas formas. De repente, como está se fazendo, juntando as crianças de várias cidades, fazer um bem. Elas vão construir juntas uma música. Então, é tão variado a maneira que eu posso fazer o bem. E o mal, para que eu aprenda a não fazer o mal, eu tenho a oportunidade de testá-lo com o meu livre-arbítrio e receber de volta a reação. Porque na dor, aí eu compreendo o efeito daquela ação no meu irmão. Não existe a igualdade em relação à dor, é uma sublime previsão de Deus, que quer que os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam o mal, desculpando-se com a ignorância dos seus efeitos. Então, isso é bastante interessante, porque a dor, ela não é simplesmente expiação, mas ela é uma oportunidade também de experiência, para que eu compreenda o efeito dos desequilíbrios. E compreendendo, eu terei muito mais habilidade para auxiliar naquela questão, naquela experiência que eu tive com aquela dor. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma intrepidez da alma, que enfrenta as angústias da luta. É austero e dócil, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações, mas permanecendo inflexível diante de suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas, e as criaturas mais que a si mesmo. É a um só tempo juiz e escravo na sua própria causa. O cumprimento do dever, no meu modo de ver, ele é muito necessário para o caminho da perfeição, é o primeiro passo, porque é intrepidez da alma. Você não está realizando uma ação porque vão te cumprimentar ou não, porque ninguém sabe do seu esforço. Mas você está realizando aquilo e para você cumprir o dever, você muitas vezes tem que lançar mão de uma força interna que você nem sabia que era capaz. Quanto teve que lançar mão de força interna
Paulo de Tarso para enfrentar determinadas situações. Quanto teve que lançar mão de força interna Gesiel para conseguir suportar o espancamento do pai diante dele. Então, o cumprimento do dever, ele desenvolve, na verdade, é o dever que desenvolve aquela força moral. Que você é como um tronco inabalável, aquela pessoa que passa por inúmeras vicissitudes e se mantém ereta. É o cumprimento do dever. E a imagem que eu tenho desse cumprimento do dever é a fidelidade ao eixo do seu planejamento reencarnatório. Há uma imagem muito forte que tem no meu espírito, né? E essa imagem, assim, como se fosse uma reta que saísse aqui de cima, assim, e nessa reta, acima está Jesus, depois tem Kardec, depois tem Eurípides. Dentro do meu espírito, essa é uma imagem que me evoca a coragem de estar em pé em momentos que há abatimento interno em mim, perante as mais variadas situações. É uma coragem, a coragem dos heróis, de você cumprir o seu dever apesar de, como Paulo colocou, com os joelhos desconjuntados, de você fazer o que você tem que fazer apesar de. E aí, falando como um trabalhador espírita cristão, apesar das lutas morais enfrentadas, apesar das interferências espirituais, apesar das suas dificuldades pessoais internas, apesar de erguer-se mais uma vez, ir avante e realizar o seu dever, fazer o que tem que ser feito, aquilo que você planejou. E fazer aquilo que tem que ser feito diante do compromisso que você traz com as outras pessoas. Assim, há um jargão no teatro que diz o seguinte: o espetáculo tem que continuar. Então, há inúmeras histórias na arte que, independente daquilo que estivesse acontecendo, você cumpriu o seu dever de subir no palco e fazer o que você tinha que fazer. Esse é um estado de espírito que eu também observo muito nos trabalhadores compromissados com a causa espírita. Já observei uma irmã querida tendo que coordenar um encontro e o filho sofre um acidente. Você vai coordenar o encontro ou vai atender o filho? Então, essa amiga querida, que eu considero como minha evangelizadora, eu presenciei isso. Ela pede ao esposo, leve ele ao hospital, porque eu tenho espíritos, mais de uma centena de espíritos sentados na cadeira, esperando o meu trabalho. É um compromisso em muitos momentos, e isso, você enfrenta lutas morais que você precisa ter a coragem de realizar o que precisa ser feito. Mesmo que por dentro você esteja com o coração com lágrimas. E eu estou falando sem drama, com lágrimas, porque muitas vezes você vai ter que enfrentar situações muito difíceis, porque nós vamos ser testados, são nossas injunções encarnatórias. Nós vamos ser testados. E é essa hora que eu vou adquirindo fibra. Cada vez que eu passo por uma situação dessa, eu digo sim ao meu compromisso. Eu digo sim a esse compromisso maior. Eu vou ganhando força e firmeza para conseguir, inclusive, amparar aqueles que são, tantas vezes, foco das minhas lágrimas. Mas se eu parar e chorar, aí eu não alcanço. Eu preciso estar em luta, mesmo com os joelhos desconjuntados. Isso dá a fibra na alma. É isso que dá a coragem, a firmeza. É isso que faz você permanecer, ser um trabalhador sempre. Porque que nem
essa amiga mesmo nos diz, não há aposentadoria por trabalhador espírita cristão. O trabalho, ele continuará e continuará após a morte também. A Gi colocou, é uma intrepidez da alma. Essa frase é muito forte, pois no caminho do aperfeiçoamento, muitos sacrifícios e esforços são necessários. E apenas a força moral pode nos manter em pé durante a luta. É a fibra cristã, não se quebra, enverga, mas mantém-se em pé. É isso mesmo. Lutar, sim. Aí, não é muito meu estilo, mas eu acho, isso é a verdade. Olha, se você não luta ainda, está muito tranquila a sua vida, ainda não começou o seu compromisso cristão. Porque eu não conheci nenhuma história até agora de um cristão que não houvesse muitas lutas. E essas lutas são para fortalecer o caráter, e essas lutas também são porque nós precisamos nos ajustar com as nossas dificuldades. Então, isso ocorre. Então, lutar sempre, mas desistir jamais. Não há espaço. E é o dever, é o senso de dever. O senso de dever que te dá essa força, essa coragem para vencer os pequenos e os grandes obstáculos. O dever é o mais belo galardão da razão. Aquilo que a gente tinha comentado. O que me dá se o sentimento ainda, talvez as paixões estão me atraindo para ilusões, é o uso da razão que vai mostrar o meu dever. Porque eu já conheço a lei. Não dá para o ponto que nós estamos. Não tem como, gente, eu falar que eu não conheço a lei. Nós conhecemos a lei. Então, eu preciso utilizar da razão. Mas eu estou destruída perante aquela situação. Bom, mas o que a razão me ensina do planejamento reencarnatório, do tempo daquele espírito, das injunções do meu planejamento, dos vínculos que eu trago, dos vetores reencarnacionistas que me levaram, enfim, eu preciso lançar mão da minha razão para que eu cumpra o meu dever. Mesmo que ele esteja em antagonismo com as minhas paixões. O dever nasce da razão, como o filho nasce da mãe. Bonita essa frase, né? O homem deve amar o dever, não porque ele o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque ele transmite à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. É o que a Gisele falou. É o vigor cristão. É a situação de permanecer lutando. Porque tem uma mensagem no Evangelho também, que ele diz que vai ser confiado os postos mais elevados para a grande obra de regeneração da Terra, vai ser confiado os postos mais difíceis. Então, na verdade, eu preciso desenvolver essa fibra moral para mim me tornar útil, um trabalhador realmente capaz de ajudar. Porque se eu for muito frágil e inexperiente, eu vou continuar precisando de mais amparo do que eu consigo amparar. Porque eu vou ser muito delicada. E aí a delicadeza, não na questão da gentileza, mas a questão da fragilidade, que posso quebrar por qualquer situação. E é preciso, como a Gisele usou a imagem da árvore, né? Nós estávamos estudando hoje o carvalho numa situação. O carvalho é uma árvore que, por incrível que pareça, ela se desenvolve quanto mais intempéries ela passa. E ela é milenar. Tem uma que tinha 13 mil anos. E isso ela desenvolve quanto mais intempéries ela passa.
é uma boa imagem da natureza, né? Quanto mais intempéries, quanto mais lutas, mais firme, mais sólida, mais capaz de abrigar vidas, de sustentar vidas e de não se escandalizar por pequenas dificuldades. O dever se engrandece e esplandece sobre uma forma sempre mais elevada, em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral da criatura para com Deus jamais cessa, porque ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita um esboço imperfeito, mas deseja que a grandeza de sua obra resplandeça aos seus olhos. Ora, em nós, há todas as sementes do Pai. Todas as virtudes, de alguma forma, estão presentes em nós. Algumas já desabrochando, algumas até gerando frutos, mas outras ainda estão em germe. Mas há em nós. É no cumprimento do dever que essas sementes vão ser desenvolvidas, porque eu vou me submeter a rotinas morais. Imagina se eu quero fazer eclodir em mim a misericórdia, a benevolência, a compreensão. Ora, eu vou definir, eu posso definir como um processo de evolução, um estímulo para mim, para que essa virtude venha à tona. Eu preciso estabelecer, talvez, uma rotina de relacionamentos, às vezes é dentro do lar, onde eu me sinta agredida, ofendida, onde talvez eu esteja com espíritos em muito desequilíbrio. Porque aonde eu vou desenvolver a misericórdia, a bondade, a compreensão com o tempo do outro? Se eu não passar por situações que eu precise lançar mão dessas virtudes. Porque, lembrando a maiêutica do Sócrates, né? Então, como é o processo de educação? Não é que Deus chega para mim e fala, olha, Elaine, isso é a bondade, isso é a misericórdia, isso é o perdão. Não. Eu preciso receber estímulos de fora para que acionem isso a sair de dentro de mim. É o parto daquela virtude. Então, eu sou colocada na minha ambientação reencarnatória com estímulos definidos para fazer eclodir determinada virtude em mim, determinada característica. É preciso, porque, no fundo, eu não sou capaz de educar uma pessoa. Eu sou capaz de gerar estímulos para que ela venha à tona o que há dentro dela. Se eu, num planejamento, trago o compromisso de educar espíritos que não aceitam se educar, eu não tenho compromisso de que ele se eduque, porque isso é compromisso dele. Eu tenho compromisso de ser esse estímulo que propicie um dia ele desejar fazer esse parto. A virtude sai de nós a desenvolvemos. Mas porque somos estimulados. Então, se eu trago esse compromisso e eu não estimulo, se eu trago o compromisso de ser um estímulo na vida de alguém e eu não estimulo, aí isso vai me pesar, porque isso era um dever, era uma oportunidade que eu estava tendo. E dependendo do nível do compromisso, é um dever mesmo. Eu planejei ser um estímulo na vida daquele espírito. Estímulo X também, né? Eu tenho que saber estímulo do quê? Para alguns, eu sou estímulo de coragem. Para outros, eu sou estímulo de bondade. Para outros, eu sou estímulo de perseverança. Eu preciso saber. Por quê? Porque aquilo vai ser um dever. Principalmente se é um relacionamento essencial do planejamento reencarnatório.
mas eu posso ter, como evangelizador de espíritos, um compromisso de ser um estímulo de um grupo de espíritos. Aí eu estou falando não só dos relacionamentos essenciais, mas é um compromisso que eu estou tendo uma oportunidade, porque eu posso ter induzido esses espíritos em imagens que não foram o bem. E agora eu estou tendo a oportunidade. Agora que eu tenho uma outra construção, eu estou tendo a oportunidade de dar uma outra sinalização. A Gisele colocou, o bambu também é um grande exemplo, considerada uma planta nobre e sagrada e possui qualidades valiosas. É isso mesmo. Porque ela se curva, mas não se quebra. Isso, ela é um grande exemplo de humildade. Quando eu tenho na encarnação, imagina uma encarnação que eu tenho como ponto, eu quero ser simples e humilde. Que ambientação eu vou ter ao meu redor? Que pool de estímulos para fazer sair de mim a humildade e a simplicidade? E aí perceba, cada um terá estímulos específicos, porque o que vai me gerar humildade, às vezes não é o mesmo do que vai gerar humildade na Thaís ou na Gisele. A Thaís está colocando. A Gisele colocou, ele nos ensina a lembrar da nossa capacidade de enfrentar as dificuldades, cabendo a nós praticar a resiliência em prática no nosso dia a dia por nele. Isso mesmo. O vigor do cumprimento do dever substitui lindamente a frustração de não ter os resultados esperados na educação de um filho. Isso, Thaís. Então, porque isso, eu até trouxe um exemplo para falar disso, porque é um grande desafio essa frustração que pode dar perante um filho, por exemplo. Se você empenhou todo o seu exemplo, tudo que você podia fazer, e você não consegue compreender a escolha daquele espírito, né? E aí eu preciso confessar uma coisa para vocês. Essa lição, ela é uma lição que é um desafio para mim. Porque uma vez eu perguntando para o meu pai, eu perguntei, pai, qual é a lição do evangelho mais importante para o senhor? Aí ele falou assim, o dever. E assim, então, o que educa? O exemplo. Quando meu pai falou isso, ele estava falando uma verdade. Porque eu sou plateia dele há 53 anos. E eu sei que para o meu pai, o cumprimento do dever é muito importante. Ele não precisa me falar. Porque ele é assim. Então, vamos supor se eu sou um espírito que tem dificuldade com o cumprimento de deveres. No planejamento reencarnatório, ele é meu pai. Então, ele, no teatro dessa vida, o papel de educador é dele, com relação a mim. Dele e da minha mãe. Se um dos meus educadores tem como eixo, como tema da sua encarnação, o cumprimento do dever, e ele é meu pai, então ele veio me ensinar o dever. Há duas possibilidades. Ou eu já sei e vim por afinidade, ou é muito importante que eu saiba. Porque eu vou ter alguém que o tempo inteiro vai me ensinar o dever. Ensinar o dever. Como meu pai me ensinou o dever? Falando, Elaine, cumpre os seus deveres? Ele falou isso também, mas não foi aí que eu aprendi o dever. Começou a trabalhar com 7 anos. Meu pai começou a trabalhar com 7 anos, na roça, a cavalo, na colheita, todo o relato da vida dele. Eu observando como ele reagia perante cada emprego, perante o trabalho dele, perante a postura dele de pai no lar, perante a postura dele de marido, da minha mãe no lar, perante ele como filho, ele perante a minha avó e meu avô. Eu observando isso, percebo que o cumprimento de dever
sempre foi uma busca do meu pai. Se ele pagava a conta ou não, se ele recebia um dinheiro que por acaso chegou para ele, o que ele fazia? Ficava com o dinheiro ou devolvia? Então, qual era o papel dele? Me obrigar? Se eu não cumprir com os meus deveres, a culpa é dele? Não. Porque o grande processo de educação é o do exemplo. Ele é alguém que cumpre os deveres. Então, é um legado que ele passou para mim. Por isso, eu fiquei refletindo. Em última instância, a nossa obrigação, como a Thais colocou, é eu cumprir o meu dever. É o maior legado que eu posso dar para um filho. Eu cumprir os meus deveres perante o meu planejamento reencarnatório. Porque tudo foi muito certo. Se ele é meu filho, ele é uma plateia que nasceu para me ver como protagonista. Porque anos a fio, durante a infância dele, quem estava lá no alto e ele tinha que observar era eu. Então, é preciso ter a força de realizar seu compromisso. É o maior processo educacional que você pode realizar perante a consciência do seu filho. Porque o tempo vai passar, todos envelhecem e todos refletem. Eu queria terminar com uma história que é uma história de cumprimento de dever. Essa história está em Boa Nova, no livro Boa Nova, e é o capítulo 15, é Joana de Cusa. Então, aqui narra, né, que a Joana de Cusa, entre a multidão que invariavelmente acompanhava Jesus nas pregações do lago, achava-se sempre uma mulher de rara dedicação e nobre caráter, das mais altamente colocadas na sociedade de Cafarnaum. Joana possuía uma verdadeira fé, mas seu companheiro não aceitava as claridades do evangelho. O esposo não tolerava a doutrina do mestre. E ele repartia suas preferências religiosas, ora com os deuses romanos, ora com os deuses judaicos, de acordo com o maior lucro que ele fosse ter na situação, né? E a Joana de Cusa, incomodada com essa situação, muito fiel na fé, vai conversar. E aí Jesus conversa com ela e fala o seguinte, que nesse momento começava a se travar na Terra o combate sem sangue da redenção espiritual. Que esse combate era realizado dentro dos lares. E ele falava assim, se o teu esposo não te compreende a alma sensível, compreender-te-á um dia. Então, se você tem um dever perante um relacionamento que às vezes consome seu coração em preocupações, se você permanecer no eixo do seu compromisso, um dia esse espírito irá te compreender. Ama-o, mesmo assim. Não te acharias ligada a ele, se não houvesse para isso razão justa. Servindo com amorosa dedicação, estarás cumprindo a vontade de Deus. Por que motivo Deus não impõe a sua verdade e o seu amor aos tiranos da terra? Por que ele não fulmina com um raio o conquistador desalmado? A sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma-as, porque sabe o valor da experiência para o espírito. Sê fiel a Deus, amando o teu companheiro do mundo como se fora teu filho.
Deus não trava contendas com as suas criaturas e trabalha em silêncio por toda a criação. E a Joana, a partir daquela conversa com Jesus, volta reconfortada e se dedica amorosamente àquele lar, àquele marido, e depois ela engravida, ela tem um filho, e ela se desdobra na tarefa de gerar estímulos para, de alguma sorte, despertar aquele espírito. E Jesus aqui comenta com ela. Como ela pode fazer isso? Ela pode fazer isso não destacando os defeitos, mas estimulando as virtudes. Então, qual é o papel quando eu tenho um compromisso com o espírito? É ao redor dele ficar observando que estímulos eu posso induzir para auxiliá-lo no desabrochar das suas virtudes. E ela vai transcorrendo a vida assim, nesse exercício de devotamento, até que o marido muda a questão política, o marido perde todas as regalias que ele tinha, cai em depressão, em desespero e desencarna. Só que ele tinha perdido todo o dinheiro dele, estava ela e o filhinho. E ela começa a trabalhar como serva a cuidar de outras crianças na casa de pessoas mais abastadas. E como serva, ela é levada a Roma. E quando ela já está em torno de uns 60 e tantos anos, a gente vai ver o final da encarnação dela. Ela está no circo, no ano de 68, e vai ser amarrada ao poste. No poste ao lado vai ser amarrado o filho dela. E esse diálogo, para mim, é muito impressionante. Aí o povo, né, e os soldados falam, abjura, e exclama um dos soldados, né? E a antiga discípula do Senhor contempla o céu, sem uma palavra de negação ou de queixa. Então o açoite vibra sobre o rapaz seminu, que exclama entre lágrimas, repudia Jesus, minha mãe, não vês que nos perdemos? Abjura por mim, que sou teu filho. Gente, isso é tão forte. Imagina você amarrada num poste que vai se queimar e do lado seu filho recebeu um açoite. E ele fala, abjura. Pela primeira vez, dos olhos da mártir corre a fonte abundante das lágrimas. As rogativas do filho são espadas de angústia que lhe retalham o coração. Joana ouve aqueles gritos, recordando a existência inteira, o lar risonho e festivo, as horas de alegria, os desgostos domésticos, as emoções maternais, os fracassos do marido, sua desesperação, sua morte, a viuvez, o trabalho. Em seguida, ante os apelos desesperados do filhinho, recordou que Maria também fora mãe e viu Jesus crucificado. Acima de todas as recordações, com uma alegria suprema de sua vida, pareceu ouvir ainda um mestre em casa de Pedro, a lhe dizer, naquela conversa que eles tiveram, vai, filha, sê fiel. Então, possuída de força sobre-humana, a viúva de Cusa contemplou a primeira vítima ensanguentada e, fixando no jovem um olhar profundo e inexprimível, na sua dor e na sua ternura, exclamou firmemente, cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades do mundo,
é preciso ser fiel a Deus. Os dois, aí ele colocou fogo, né, onde ela estava, e aí o soldado ironizou: o teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer? E ela ainda conseguiu dizer, tendo força para suportar as chamas queimando, não apenas a morrer, mas também a vos amar. E aí ela sente a mão suave do Cristo sobre os cabelos dela e fala: Joana, tem bom ânimo, foste fiel, eu estou aqui. A fidelidade ao eixo do compromisso que nós trazemos nessa existência com Jesus é o cerne que vai nos dar essa força estoica, que vai nos ajudar a enfrentar qualquer situação. E lembrando dessa situação que foi colocada, que Jesus colocou para ela. Então, aquele que te observa agora não te segue, mas o teu exemplo irá ecoar até que chegará um momento que ele seguirá. O Divaldo, numa palestra, coloca, como é conhecido, que Joana de Cusa foi uma reencarnação de Joana de Ângeles, e que esse filho que esteve amarrado ao lado dela foi o tio Nilson, aquele companheiro valoroso da Mansão do Caminho, que manteve ao lado do Divaldo essa obra expandindo e crescendo. Todo aquele que tem coragem de um grande ato, esse ato ecoará por os milênios afora. Estar no eixo do nosso compromisso, sendo fiéis a Jesus, ao nosso planejamento reencarnatório, que nessa expressão dessa existência está Jesus, Kardec e Eurípides, porque nós somos espíritos que trazemos um compromisso com o professor Eurípides Barçanufo. Qual é o seu compromisso com Eurípides? O que você se comprometeu com ele? Vai demandar sacrifício e, às vezes, grandes testemunhos. Às vezes, grandes incompreensões. Mas estar nesse compromisso é alcançar a paz da sinalização que nós nos comprometemos para essa existência. Fazer renúncias por Jesus e com Jesus. Bom, queridos, Lucas, que legal, Lucas, muitas saudades. E eu sonhei essa noite com você, que te abraçava. Espero que esteja tudo bem, tudo em paz com a sua família, com os seus filhos, viu? Lindo exemplo mesmo da Joana de Cusa, que muito nos ensina. Às vezes, conseguir sobrepujar uma coisa que seria instintiva nossa para cumprir um dever. Eu vou só dar um exemplo, lembrando do meu pai, eu comento muito lá no centro, né? Olha, todo mundo sabe que eu sou muito festeira, eu gosto de alegria, eu gosto muito de festa, vocês não imaginam, eu gosto muito. Mas eu não tive, e sempre tive festa, porque aí minha mãe sempre fez as festas de aniversário, de tudo. Eu nunca tive uma festa de aniversário em nenhum dia de trabalho do centro, nunca. A minha casa, por nós sermos uma família grande, e eu ser a única, os meus pais eram só eles que moravam em Santos, viu muitos parentes. A minha mãe falava, o meu pai falava, olha, vocês podem ficar à vontade, a casa é de vocês, mas nós temos trabalho,
nós vamos para o centro. Eu fui criada vendo alguém que colocava, então, é o seu compromisso, você vai fazer. É o seu dever, você vai fazer. É isso, gente. Não tem como lembrar dos nossos pais quando nós estamos falando de cumprimento de dever. Gente, muito obrigada, viu? Muito obrigada por estar aqui hoje. Deixa eu ver se não tem nenhum comentário. Acho que não. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Então, vou fazer nossa prece para a gente encerrar esse momento de hoje, tá bom? Querido e amado Mestre Jesus, agradecemos muito por todas as oportunidades que estamos recebendo. Ampara esse planeta tão amado, Senhor. Como temos motivos para agradecer a essa terra tão querida. Tantas oportunidades aqui já tivemos. Quantos corpos já envergamos. Quantas experiências inesquecíveis foram compondo a cultura do nosso espírito. Quem somos, nossas preferências. Obrigada, terra amada, terra tão querida. Que possas encontrar em nós servidores para contribuir com as novas cores que devem expandir da vibração desse planeta. Mais amor, mais misericórdia, mais caridade, mais compreensão, mais desejo de ir em encontro ao próximo, menos isolamento. Nesse isolamento tão longo que estamos sendo submetidos, faz-nos despertar o valor de um abraço de um irmão, o valor do abraço dos nossos amigos, dos espíritos que entramos em contato e que nem conhecemos, mas que são nossos irmãos. Muito obrigada, Mestre, por tudo que nos tem concedido. E ajuda-nos a honrar os deveres que definimos para nós, no nosso planejamento reencarnatório. Ajuda-nos a ser o exemplo que planejamos ser em determinadas situações. Muito agradecidos por essa oportunidade. Pedimos amparo para todos nós e para todos os nossos irmãos em humanidade. Que haja paz nos nossos corações e que nós possamos ir em direção àqueles que necessitam de nós. Muito obrigada, Senhor Jesus. Muito obrigada. Que assim seja, graças a Deus. Bom, amigos, muito obrigada. Lucas, boa sorte amanhã. Tudo de bom para você, viu, querido? Que todos estejam em paz, viu? Muito obrigada a todos os amigos do Lar Vomeca, viu? Fiquem com Deus. Que nós possamos nos encontrar sempre. Obrigada, Gi. Obrigada, Ione, obrigada, Júlia, Vera, Yara, todos, viu? Muito obrigada. Tudo de bom nos seus lares, tudo de bom nos seus compromissos, Neucis. Quanta florzinha! Muito obrigada, viu? Sérgio, tudo de bom para vocês, viu? Tudo de bom. Que Deus abençoe vocês nos seus lares aí, viu? Beatriz, Gervânia, todos aí, muito obrigado, viu?
Então, vamos ter um resto de sábado em paz nos nossos lares, viu? Fiquem com Deus. Muito obrigada.